Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver essa questão sobre ditongo. É uma questão que aborda a temática do ditongo crescente e aí a gente já revisa o que é o ditongo crescente e decrescente. Então vamos lá. Assinale a alternativa que representa corretamente um ditongo crescente nos termos destacados, né? Então a gente quer um ditongo crescente. Quando é que o ditongo é crescente? Então eu tenho um ditongo crescente, já está dizendo, né? Quando ele vai crescer. Crescer o quê? O som. Então eu vou ter uma semivogal mais uma vogal. Então, o som começa na semivogal, que é um som mais fraco, e vai para a vogal, que é um som mais forte. E o ditongo decrescente é o inverso, ele vai descendo, né? Então, eu vou começar com uma vogal e vou terminar com uma semivogal. O som aqui começa do maior para o menor, né? Enquanto aqui sobe, aqui o som desce. Então, aqui é do menor para o maior e do decrescente é do maior para o menor. A questão, ela quer que a gente diga onde é que tem um ditongo crescente nos termos destacados, né? Então, eu tenho destacado aqui, ó, em Uruguai. Uruguai, eu tenho aqui 3 vogais. Então, você tem que lembrar que o A, né, a letra A, sempre será vogal. Então, se eu tenho qualquer outra vogal junto com a letra A, o A vai ser vogal e a outra vogal vai ter função de semivogal. Então, aqui em Uruguai, o U, ó, como eu tenho esse Azinho aqui, eu já sei que ela é uma vogal. E eu tenho que saber também que em uma sílaba eu só posso ter uma vogal. Então, se eu já tenho aqui o A como vogal, esse U e esse I serão semivogais. Então, eu vou ter aqui, ó, semivogal, mais semivogal, tá? Eu só posso ter uma vogal por sílaba. Então, aqui eu vou ter um tritongo, o encontro de 3 sílabas, aliás, o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Em aipim, o A sempre vai ser vogal, então o I vai ser uma semivogal, tá? Então, aqui, ó, descendo, né? Do maior para o menor. Então, aqui eu vou ter um ditongo decrescente. No item C, aqui o I e o A sempre será vogal. Então, eu vou ter uma semivogal mais uma vogal. Comecei do fraco, subindo para o forte. Então, eu vou ter aqui um ditongo crescente, né? Tá crescendo. Comecei do fraco, fui para o forte. Como a gente quer o ditongo crescente, então o item C já é a nossa resposta. Em saúde, esse U, né? Ele é acentuado, ó, é um U tônico. Quando eu separo, ele fica sozinho na sílaba. Então, aqui eu tenho um hiato. Beleza? São palavras transcritas do texto consideradas paroxítonas, né? Ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, terminadas em ditongo crescente. Então, quando é que o ditongo é crescente? Crescente está subindo, então eu tenho uma semivogal mais uma vogal, né? Do fraco para o forte. Então, vamos lá. Onde é que eu tenho ditongo? O encontro de 2 vogais. Então, eu tenho um encontro de 2 vogais aqui, aqui e aqui. Então, essa questão ela é bem tranquila, porque mesmo que você não soubesse se o ditongo é crescente ou decrescente, você iria acertar por saber que o ditongo é o encontro de 2 vogais. Em desejável, eu não tenho nenhuma sílaba com 2 vogais. Veja também que a questão já me falou que essas palavras não são palavras transcritas do texto consideradas paroxítonas. Então, eu já sei que essas 4 palavras são paroxítonas. Então, eu vou separar aqui, ó, sério. Então, eu tenho aqui um ditongo crescente, né? Ó, o I semivogal e o O vogal. Então, aqui eu atendo a paroxítona terminada em ditongo crescente. No item B, glória. Eu tenho novamente, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui, ó, o I semivogal e o A vogal. Tributária. Tributária. Eu tenho aqui uma paroxítona, né? A sílaba mais forte é o tá, termina com ditongo crescente, semivogal, mais vogal. E o nosso gabarito, item D, desejável. Desejável é uma paroxítona também, ó, desejar, né? A sílaba mais forte é o já. Porém, aqui eu tenho a regra da paroxítona terminada em L, tá? Então, a regrinha aqui, ó, todas são paroxítonas. Porém, o item A, B e C é paroxítona terminada em ditongo crescente e o item D é paroxítona terminada em L.
Em relação à fonologia, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui a gente tem o encontro vocálico, né, de tongo decrescente. O decrescente é o que? Do maior para o menor, vogal, semivogal. Crescente, semivogal mais vogal, né, vai subindo, vai crescendo. O dígrafo e o encontro consonantal, né? Dígrafo, quando duas letras têm um único som, e o encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes. Então, veja que a questão trouxe algumas letras destacadas, tá? Não vai considerar, aqui a gente não vai considerar a palavra toda, apenas o que a questão destacou. Então, aqui em quente, eu tenho o Q e o U com um único som, que é o som da letra K, né? É como se eu escrevesse quente. Aqui eu também tenho um dígrafo, né? Um dígrafo vocálico do E com N, pois o N ele está nasalizando a letra E, né? Quente. Como se eu escrevesse dessa forma aqui, ó, quente. Porém, a questão só está considerando o Q e o U. Então, nós temos aqui um dígrafo, número 3. Cripta, o C e o R é o encontro consonantal, né? O encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Então, aqui nós temos um 4. Em cripta, quando a gente separa cripta, a palavra fica dessa forma. Cri, o Pzinho mudo aqui e o tá, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, o CR, um encontro consonantal perfeito. Quando eu separo a sílaba, as duas consoantes ficam na mesma sílaba, né? Ficam juntos. Então, é um encontro consonantal perfeito. Aqui, o P e o T, eles ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho um encontro consonantal imperfeito, tá? Em mausoléu, eu tenho aqui, né, o E e o U. O E é a vogal forte e o U é a semivogal. Então, ele tá descendo, né? Aqui é o que? Decrescente. Decrescente é o número 1. Em conchas, o CH é um dígrafo consonantal, então número 3. Em reino, aqui o E e o I, eu tenho novamente aqui vogal mais semivogal, né, descendo aqui, ó, do forte para o fraco, decrescente número 1. Então, a questão não trouxe nenhum encontro vocálico crescente, né? Veja que a gente não tem nenhum número 2 nas opções aqui, ó. Então, qual é o nosso gabarito? Ficou a sequência, ó, 3, 4, 1, 3, 1. Então, nosso gabarito item E. Classifique a palavra solidária quanto à acentuação gráfica. Então, vamos lá, ó. Solidária, quando eu separo a sílaba, ela fica dessa forma, solidária. Então, veja que eu tenho aqui o dá, né? O azinho acentuado, logo aqui é a minha sílaba mais forte. A penúltima sílaba mais forte diz respeito às palavras paroxítonas. E aqui eu tenho o I e o A. O A sempre vai ser vogal. Então, o I é uma semivogal. Então, do menor para o maior, né? Do mais fraco para o mais forte, eu tenho um ditongo crescente. Então, a nossa resposta é o item A, paroxítona terminada em ditongo crescente. Porém, o que acontece aqui? Existem, né, algumas pessoas que consideram as proparoxítonas eventuais, né? Então, separam a palavra dessa forma, solidária, com o I e o A separado, tá? Então, algumas pessoas podem querer marcar o item E por se tratar de uma proparoxítona, porque se eu fizer essa separação aqui, ó, a sílaba mais forte vai ser a antepenúltima, né? Porém, veja que no item E ele diz o quê? Ó, proparoxítona terminada em ditongo crescente. Não existe essa regra de proparoxítona terminada em ditongo decrescente, né? Aliás, eu falei crescente, mas decrescente. Não existe. A regra da proparoxítona é que toda proparoxítona é acentuada. Então, se eu separar dessa forma aqui, o I e o A vão deixar de ser ditongo, né? Eles vão ficar em sílabas separadas. Para eu ter um ditongo, eu preciso que as vogais estejam na mesma sílaba. Então, aqui daria para você resolver, independente de ser paroxítona ou proparoxítona eventual, por conta desse finalzinho aqui, ó, da questão do ditongo decrescente, né? Se eu separo nesse formato aqui, ó, eu deixo de ter o ditongo do I e do A, beleza? Então, nosso gabarito, letra A, paroxítona terminada em ditongo crescente. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!